Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa da Advocacia Tributária. Meu nome é professor Alexandre Maza e nesse programa nós discutimos as principais estratégias e oportunidades de negócio para quem quer começar do zero na advocacia tributária. E hoje nós estamos com essa super estrutura aqui na produtora Lopes FX. Vou pedir para a produção colocar na câmera 1 para vocês terem a noção do tamanho da nossa estrutura. Eu coloco... Ó que bonitão aqui, gente. Ó, olha aqui o logo da minha escola aqui, coisa maravilhosa. E é um objetivo nosso aumentar a qualidade de cada uma das transmissões. Você que nos ouve, sempre procure assistir também essa live visualmente, digamos assim. Entre nas minhas redes, assista a reprise, porque a qualidade visual que está sendo entregue aqui, de som também, não tem igual no Brasil. E hoje eu vou falar sobre um ilustre desconhecido que é o processo administrativo. Ninguém sabe nada no Brasil sobre processo administrativo, muito menos sobre o processo administrativo fiscal. Lembrando que estão abertas as matrículas para todos os meus cursos de advocacia. Então você entra na home da minha escola, escoladomasa.com.br, você escolhe o seu curso lá, dá para você entrar, inclusive agora, e fazer a sua matrícula, para transformar esse 2024 no ano da sua virada na advocacia. Vamos falar então a respeito do processo administrativo. Primeira pergunta que você pode fazer é a seguinte: Maza, por que não se ouve falar de processo administrativo fiscal? Por que só se fala hoje em judicialização de demandas, ações em defesa do contribuinte? Existem algumas razões para isso. Em primeiro lugar, como eu já disse, a via administrativa é muito pouco conhecida. Há poucos livros na doutrina que ensinam a utilizar a via administrativa, tem pouca jurisprudência a respeito disso, não se ensina via administrativa na faculdade, então... Quando eu digo para clientes ou para alunos da minha escola que é possível resolver qualquer tipo de demanda em defesa do contribuinte, tudo aquilo que a gente deduz judicialmente pode ser também deduzido em processo administrativo, as pessoas se espantam. E o que mais normalmente as pessoas acham, que como a estrutura de julgamento do processo administrativo é a própria estrutura do fisco, vai ser uma decisão parcial, que o fisco sempre terá o objetivo de ganhar essa demanda. E não é verdade. Há um dado que eu gosto de mencionar. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF de Brasília, é a segunda instância da Receita Federal. E o CARF tem um dado de que 51% dos processos que são instaurados no âmbito administrativo federal dão ganho de causa para o contribuinte. Então é muito curioso isso. O processo administrativo tem mais vitórias do contribuinte do que do próprio fisco, apesar de ser a estrutura do fisco que está realizando esse julgamento. E por que não se estuda processo administrativo fiscal na graduação? Porque o direito tributário na graduação, ele está muito apertado na carga horária. Às vezes, a carga horária é de 1 ano e já há casos de faculdades com 6 meses para ensinar o direito tributário. Eu, como professor de tributário, que já dei muita aula na graduação, eu sei que não dá tempo de tratar o processo tributário. Nem o judicial, muitas vezes, a gente consegue finalizar, quanto mais falar em processo administrativo. Então, é um ponto cego nas faculdades. Outro detalhe importante. Não é do interesse do fisco divulgar o processo administrativo. Porque quanto mais difícil for a legislação brasileira, quanto mais dificuldade o contribuinte tiver para reverter decisões do fisco, ainda existe essa mentalidade tacanha de que é melhor o contribuinte não ter conhecimento de todos os seus direitos, porque isso facilita as vitórias do fisco. É lamentável, mas é verdade. E tem uma outra razão pela qual a gente não ouve falar do processo administrativo, porque a normatização do processo administrativo, em todas as minúcias, em todos os detalhes, essa normatização, ela está em atos administrativos internos do próprio fisco.
São portarias, são resoluções, são regulamentos, instruções normativas que multiplicam aos milhares a quantidade de normas do direito tributário. Então é muito complexo lidar com a normatização do processo administrativo. Em âmbito federal, existem decretos que reúnem as principais normas do processo administrativo fiscal, mas em âmbito estadual e municipal, principalmente, é muito difícil você ter acesso a essa normatização. Então, a dificuldade também vem por conta de ser um assunto complexo na hora de examinar as normas. Ô Maza, então me explica, já que é um ilustre desconhecido, me explica o que é a via administrativa. Então, quando nós temos um conflito perante o fisco, que é a Receita Federal, Secretaria de Finanças, Secretaria Municipal, quando nós temos um litígio, uma pretensão resistida, queremos uma coisa que o fisco não quer, tem 3 caminhos fundamentais para a solução. Tem o caminho que é o caminho negociável, então você pode entrar em contato com a estrutura do fisco para que haja uma negociação, as duas partes cedem um pouco, mas essas são ainda ferramentas muito pouco utilizadas. Tem o processo judicial, que todo mundo conhece, cai na OAB, então é mandado de segurança, embargos à execução, consignação em pagamento, repetição, são as ações de defesa do contribuinte. Mas não existe apenas a via negocial, não existe apenas a via judicial. É possível nós impugnarmos perante o próprio fisco a exigência que ele está fazendo. Quando um processo é presidido por uma autoridade do fisco, nós temos um processo administrativo fiscal. Em termos práticos, suponha que um cliente tenha sido autuado. Ele é dono de um estabelecimento prestador de serviços, baixou fiscalização municipal e o fiscal entendeu que não houve o recolhimento correto do ISS, o Imposto sobre Serviços. Vai lá e lavra um auto de infração, aplica uma punição a esse contribuinte. São 2 os caminhos lícitos existentes no nosso ordenamento. Ou bem, nós entramos com uma ação anulatória para discutir na justiça, mostrar para o juiz que há um entendimento do fisco que precisa ser revertido e aí segue o procedimento comum do nosso processo civil. Ou eu posso questionar essa cobrança, esse auto de infração perante o próprio fisco. E aí eu apresento uma impugnação. O que é uma impugnação? É uma contestação administrativa de uma exigência perante o próprio fisco. Isso não é um favor que o fisco faz para a gente abrir um processo administrativo. Isso está garantido na Constituição. A Constituição, no artigo 5º, incisos 54 e 55, diz que todas as decisões do poder público têm que ser precedidas de um processo que assegure contraditória e ampla defesa. O que é o processo administrativo? É um rito que garante contraditória e ampla defesa para um contribuinte que não deseja judicializar a demanda. Então, embora seja um mecanismo incrível de solução de conflitos de interesse, as pessoas sabem muito pouco de como funciona um processo como esse. Bom, que mais que é importante? O processo administrativo tem algumas características diferentes do processo judicial. Por exemplo, uma característica, o processo administrativo ele é gratuito. Ou seja, não há necessidade de pagar custas para entrar com uma peça administrativa. Da mesma forma, não existe risco de verba de sucumbência, perder o processo e ter que pagar a verba de sucumbência. Não, o processo administrativo é gratuito. Quanta diferença para o processo judicial, que no Brasil é caríssimo. Uma outra característica importante do processo administrativo que não existe no processo judicial. O processo administrativo dispensa a presença de advogado. Isso é algo que pode, num primeiro momento, parecer ruim para nós advogados, mas não. Clientes que têm grandes dívidas, que fazem parte do filé mignon da nossa clientela, eles sabem da importância de ter um especialista acompanhando o processo, em vez de a própria empresa lidar ali com todos os atos do processo administrativo. Então, essa é considerada uma vantagem também do processo administrativo. Uma outra vantagem importante, processo administrativo não tem
precatório. Oh, que inferno que é o precatório na via judicial tributária. A gente ganha a demanda, tem lá uma decisão condenatória da Fazenda, por exemplo, para restituição de valores que nós pagamos indevidamente, mas o dinheiro só cai mesmo no bolso do cliente quando terminar a fila dos precatórios, aquela ordem cronológica de pagamento. Processo administrativo não tem isso, não. Havendo a determinação para pagamento, na via administrativa, o pagamento vai se realizar ou no ano seguinte, às custas de uma dotação orçamentária específica, mais tardar no outro ano. Então, se você comparar 1 ou 2 anos aí no máximo para recebimento com os 20, 30 anos de fila dos precatórios, isso deixa muito claro que o processo administrativo ele é mais vantajoso nesse ponto também. Outra coisa interessante, não existe coisa julgada material no processo administrativo. Ou seja, se nós formos derrotados nas 3 instâncias administrativas, nós perdermos a impugnação, o recurso e o recurso especial depois, ainda assim nós poderemos discutir o mesmíssimo assunto na via judicial. Portanto, não há uma imutabilidade quando nós somos derrotados na via administrativa. Mas existe uma imutabilidade para o fisco na via administrativa. Se o contribuinte ganhar o processo administrativo, o fisco fica impedido de discutir judicialmente a demanda. Se isso é uma coisa julgada material ou formal, ou se é mesmo uma coisa julgada, há uma discussão muito acirrada entre os administrativistas, qual é a natureza de uma decisão dessa em processo administrativo fiscal, mas deixando de lado toda essa controvérsia, o fato é que se nós ganharmos, o assunto está resolvido. Se nós perdemos, ainda vamos para a via judicial. Outra característica importante, que é uma vantagem do processo administrativo, é que no processo administrativo nós temos julgamentos que são normalmente colegiados. Na primeira instância do fisco não, mas são julgamentos colegiados. E esses tribunais de julgamento administrativo, eles costumam ter composição paritária. Então, não acontece de só uma autoridade julgar. É preciso que haja, dentro desse colegiado, membros que sejam egressos do fisco, outros que venham da advocacia, então há uma chance maior de vitória por causa dessa característica heterogênea dos julgadores. Perceba, o processo administrativo é a grande solução para a lentidão do judiciário. Não há uma pessoa nesse país com o mínimo de formação jurídica que não saiba que a entrega do serviço jurisdicional no nosso país é lamentável. Lamentável, em primeiro lugar, pela demora inaceitável, os juízes nem sempre são culpados disso, às vezes sim, mas nem sempre. Há um excesso de processos, uma quantidade pequena de juízes, mas a ideia é essa, que quando você tira da estrutura do judiciário uma decisão e põe na estrutura do fisco, você está aliviando a via judicial e fazendo com que a entrega do serviço jurisdicional seja de forma mais célere. Muito bem. Por que é importante saber usar a via administrativa em matéria fiscal? Em primeiro lugar, porque é um elemento cultural no nosso país a judicialização das causas. Você já reparou que aqui no Brasil, qualquer conflito que tem entre as pessoas, a primeira ameaça que a pessoa faz é: você procure seu advogado, porque eu vou entrar na justiça, vou abrir um processo, e isso está no nosso sangue aqui no Brasil, no nosso DNA, essa cabeça de judicialização. Tudo vai para o judiciário. Por isso que não há quantidade suficiente de juízes diante dessa demanda absurda. Justamente porque qualquer coisa que aconteça, a gente dá um jeito de judicializar. Falta no Brasil uma tradição de uso do processo administrativo. Eu fico besta como que essas discussões sobre a morosidade do judiciário ignoram a existência do processo administrativo. Ok, pode ser que a pessoa ache que o processo administrativo não seja a solução definitiva para a morosidade do judiciário, mas que com certeza ajuda a entrega de um serviço jurisdicional mais rápido, isso eu não tenho dúvida. Bom, outra coisa interessante a respeito do processo administrativo
fiscal, há uma limitação de 3 instâncias na via administrativa brasileira. Ou, se você preferir, há uma proibição da 4ª instância. A Lei Federal do Processo Administrativo, a Lei 9784 de 99, que é repetida nos estados e nos municípios, ela diz isso. A via administrativa está limitada a 3 instâncias. Então, se você pegar, por exemplo, a estrutura da Receita Federal, a estrutura de julgamento do processo administrativo fiscal, tem a primeira instância, né, que são as delegacias da Receita de julgamento. Aí, se você perde nessa primeira instância, você vai para uma segunda instância, que em âmbito federal é o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e se perder no CARF, ainda tem uma possibilidade de um recurso chamado recurso especial para o Ministério competente. Mas não pode haver uma 4ª instância, mesmo que a legislação diga que depois da análise do ministro ainda poderia se recorrer, por exemplo, ao presidente da República, essa regra seria uma regra nula, porque estabeleceria a 4ª instância administrativa, que é proibido no nosso ordenamento. Não por outra razão, o processo administrativo é julgado mais rapidamente. Quanto menos instâncias, mais rápida é a entrega da sentença. Muito bem. Uma outra pergunta que as pessoas fazem é a seguinte: ô Maza, tudo bem, você está falando aí da importância, da eficiência, das vantagens do processo administrativo, mas eu quero entender o seguinte: não há um risco na via administrativa? Um risco, Maza, por exemplo, de eu entrar com o processo administrativo, aí eu perco esse processo nas 3 instâncias e aí passou o prazo para eu recorrer judicialmente. Não há esse risco, mas a resposta é não. E por que não há esse risco? Porque na pendência de um processo administrativo, os prazos prescricionais eles estão suspensos. Há uma suspensão da exigibilidade do crédito, o que significa dizer que não pode ser proposta uma ação pelo fisco enquanto aquilo está sendo discutido e também que se interrompe a contagem do prazo prescricional. Então vamos supor que o processo administrativo demore 4 anos em todas as instâncias. E eu perdi em todas elas. Significa que eu terei só 1 ano para entrar com a ação judicial? Não. Você terá 5 anos. Porque na pendência de processo administrativo fica suspensa a fluência do prazo jurisdicional. Outra vantagem importante, né, do processo administrativo. Bom, qual que é a estrutura de uma peça administrativa? Então, Maza, como que eu faço uma impugnação administrativa? Como que eu faço um recurso hierárquico, Maza? Como eu faço um recurso especial? Basicamente, as peças do processo administrativo têm a mesma estrutura das peças do processo judicial. Tanto é assim que, se você comparar uma impugnação com uma petição inicial, você vai ver que, a não ser por conta dos conteúdos ligeiramente diferentes, são peças muito parecidas. A grande diferença e mais óbvia de todas é o endereçamento. Enquanto as ações de defesa do contribuinte vão por excelentíssimo senhor doutor juiz de direito ou juiz federal, os processos administrativos não. Eles são endereçados a uma autoridade do fisco. Então, essa é a mais visível das mudanças. Outras mudanças importantes: não há tutela emergencial em processo administrativo, então toda aquela discussão sobre requisitos da liminar, requisitos da tutela antecipada, isso não existe no processo administrativo. Então, basicamente, uma peça como essa de impugnação, que é uma contestação na via administrativa, tem um endereçamento para a autoridade do fisco, há uma qualificação comum, como qualquer preâmbulo de uma peça judicial, fatos, direito e pedidos. Aliás, aquilo que nós argumentamos no processo administrativo, em larga medida, será o mesmo que nós vamos discutir na via judicial. Então, muito se aproveita do item dos fatos e do item do direito para uma eventual ação judicial que discuta o mesmo tema que vem sendo debatido no processo administrativo. Então, na hipótese de uma derrota nas 3 instâncias do fisco, aquela peça que iniciou o processo administrativo, ela é uma peça que pode ser aproveitada também quanto aos seus argumentos e parte da estrutura, no momento em que se propõe uma ação, uma petição inicial na defesa do contribuinte. Ok? Uma dica sobre endereçamento. O endereçamento, ele varia
clara se o tributo é federal, estadual ou municipal, porque aí a autoridade que recebe vai ser uma autoridade diferente. Mas há uma regra de ouro para acertar o endereçamento de peças administrativas de primeira instância. Vamos falar só da impugnação. Eu endereço para a autoridade que seria a autoridade coatora num eventual mandado de segurança. Então, para acertar o endereçamento de uma peça administrativa, a gente tem que pensar, se eu impetrasse um mandado de segurança direto nessa causa, quem que seria a autoridade coatora? Delegado da Receita Federal do Brasil? Seria o secretário estadual de finanças? Seria o secretário municipal de finanças? Eu pego essa autoridade e faço o endereçamento para ela. Então, repetindo, por razões óbvias, não há um endereçamento para uma autoridade judicial no processo administrativo. Bom, esse foi mais um episódio do programa e podcast da Advocacia Tributária, transmitido ao vivo para quem gosta de assistir aos vídeos, todas as terças-feiras, 19h07. Essa é a edição 147 desse programa da Advocacia Tributária. Que beleza, hein, gente? Estaremos completando muito rapidamente 3 anos ininterruptos no ar. E, se você quiser assistir ao vivo, eu recomendo, em todas as minhas redes você encontra essa live, que vai estar reprisada nas redes, ou pode assistir ao vivo, se quiser ao vivo, é terça-feira, às 19h07, horário de Brasília. Lembrando ainda que estão abertas as matrículas de todos os cursos da minha escola. Eu não tenho mais período de matrícula. Eu tenho matrículas que podem ser feitas todos os dias do ano. Então, entre na home da minha escola, escoladomasa.com.br, escolha o seu curso, veja direitinho todas as informações que eu coloco sobre cada um dos cursos e não deixe para depois. Se inscreva agora para você transformar 2024 no seu ano da virada dentro da advocacia. Obrigado pela sua companhia. Nos veremos, se Deus quiser, nessa próxima sexta-feira, véspera de carnaval, falando sobre as coisas da advocacia em direito administrativo. Boa noite, obrigado pela sua companhia. Valeu!